Olá, queridos irmãos da Vida Plena Londrina. Que bom que você está aqui, porque se você está aqui, certamente já passou pelo primeiro passo, que é o acesso, e agora está interessado em como servir ao Senhor na nossa igreja. É exatamente isso que eu disse. Como servir ao Senhor na nossa igreja. Servir ao Senhor é um chamado para todos os crentes. Somos chamados a ser o sal da terra e luz do mundo. Mas servir ao Senhor dentro de uma comunidade de fé nos traz responsabilidades, regras e condutas. Nem todas as pessoas que estão na igreja vão servir ao Senhor dentro da igreja, mas todas as pessoas que estão na igreja deveriam servir ao Senhor Jesus em algum lugar. Mas servir à igreja está implícito algumas responsabilidades, algumas condutas, algumas regras e normas para o bom andamento naquilo que o Senhor nos colocou para fazer no lugar em que nós estamos plantados. E eu queria conversar com vocês sobre esse assunto tão importante para nós hoje, para a nossa equipe e para nosso time, lendo o texto de Jeremias 48:10, que diz: Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. A grande verdade é que o profeta Jeremias nos deixa uma palavra dura. E esta palavra é: maldito quem faz a obra do Senhor relaxadamente. É evidente que na segunda parte do versículo ele diz: maldito aquele que poupa a sua espada do sangue ou que retém a tua espada do sangue. Ele compara alguém que serve ao Senhor e a sua obra com um soldado que vai à guerra, mas que é negligente e omisso. Diante desta exortação do profeta Jeremias ao povo de Deus, quero fundamentar 5 princípios que serão a base para o nosso servir aqui na nossa igreja. O primeiro princípio que eu quero trabalhar com vocês é servir ao Senhor com excelência. Jeremias está falando sobre esses dois assuntos. O primeiro é: se você se propôs a fazer algo pelo Senhor, faça com excelência. Excelência, essa é a palavra que vai nortear o nosso ministério, porque ministério é feito com excelência. Agora, o que é excelência? Excelência é fazer o melhor com as condições que você tem. Se é possível fazer o melhor no lugar que você está hoje, então faça. Ah, pastor, mas eu não tenho tal recurso. Qual recurso você tem disponível hoje? O que está em tua mão para fazer? Qual é a capacidade de tirar o melhor proveito do que você tem feito neste momento? Ah, pastor, mas eu gostaria de cantar e tocar como um grande músico, mas o máximo que eu posso fazer é fazer como uma pessoa dedicada. Então, vai lá e dê o seu melhor. Excelência está ligado ao melhor que você pode oferecer e não no melhor que o outro dá. Por isso que o texto nos diz: maldito é aquele que, podendo fazer o melhor, não faz. Se você pode fazer melhor, vai lá e faça. Os requisitos para servir ao Senhor na nossa igreja é fazer sempre o melhor e da melhor maneira possível. Se propôs a fazer, faça. Diz que faria, assim será feito. Porque certamente se nós não fizermos, outra pessoa fará no nosso lugar aquilo que deveria ter sido feito e não foi. Haverá uma lacuna, uma brecha, e isso terá que ser preenchido por outra pessoa, porque você falhou em não cumprir com aquilo que deveria ter sido feito e antecipadamente combinado. Isso não é o certo a ser feito. Como o texto diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor de forma relaxada. A segunda coisa dentro do texto é que aquele que retém a espada do sangue. O que significa isso? Em outras palavras, o profeta Jeremias estava dizendo o seguinte: aquele que sabe que deve fazer algo, que deve desembainhar a sua espada para fazer algo e partir para a batalha e não faz de uma maneira omissa, ele é maldito. Esse texto nos traz uma ideia de que quando nós vemos necessidades dentro da igreja, elas precisam ser supridas. Nós devemos ser a resposta e a solução para esse problema. Isso é ministério, isso é trabalho em equipe, isso é ser time, isso é fazer a obra do Senhor com um coração no Deus da obra. Nós precisamos encontrar em nós um desejo de servir a igreja em suas necessidades e não somente naquilo que queremos. Isso é ter um coração disposto a servir naquilo que for preciso. Servir não importa aonde. Todos nós, na casa do Senhor, somos servos e servos servem. Então, nesse primeiro tópico, 2 coisas
coisas são importantes. A primeira coisa é fazer as coisas com excelência. Excelência não é grandeza das posições, mas é desempenhar com grandeza na posição que eu estou. Nós aprendemos que quando fazemos a obra do Senhor com excelência, esta excelência glorifica a Deus e abençoa as pessoas. A segunda coisa, Deus nos fala sobre a questão de prontidão e proatividade. Prontidão tem a ver em se colocar disponível para servir no que for preciso. Proatividade tem a ver em fazer ainda que alguém não lhe peça. Está precisando? Eu vou lá e faço e me coloco à disposição. O ministro, o líder, o servo deve estar sempre disposto a ser a resposta para aquilo que precisa. Nós acreditamos que o ministério é a resposta para a igreja. Nós acreditamos que o ministério é a resposta para as pessoas da igreja. Nós acreditamos que o ministério é a resposta para o perdido, é a resposta para aquele que precisa de cura. Ao servir, nós somos a resposta. E tendo a oportunidade de assim fazer e não fazemos, estamos errados. Amém? O segundo princípio que nós iremos tratar neste momento é sobre o comprometimento e constância com a igreja. Esse princípio nos fala e nos diz respeito ao ministério e está relacionado de uma maneira direta ao comprometimento com a igreja. Servimos em um compromisso de nós para com Deus. Mas a igreja, embora seja uma estrutura espiritual, ela também é uma esfera administrativa. Também é um organismo e uma organização que precisa caminhar de forma correta com todas as suas obrigações e direitos. Temos horários, por isso temos dias de encontros, dias de celebração. Por isso, nós temos que ter padrões de condutas para que possamos servir nesse ministério. Qual é o exemplo disso, pastor? O exemplo disso está relacionado com os nossos cultos e programações da nossa igreja. Temos, por exemplo, um culto de domingo às 19 horas, as células quarta-feira às 20 horas e as demais atividades, por exemplo, vigília uma vez por mês. Nós temos o culto de mulheres uma vez por mês, temos o culto de homens uma vez por mês, ensaio do louvor para quem serve nesse ministério, curso de família e grupos de discipulado. O que nós esperamos? Que todos aqueles que puderem estar, esteja. Todos aqueles que tiverem a disposição de estar, esteja. Esteja conosco nas programações que sua igreja promove. Se essa pessoa que serve aqui nesse ministério não trabalha nesses horários, não estuda, o ideal é que todos os líderes estejam na igreja nos dias de culto, nas células e nos grupos de discipulado. Porque ele, além de ser um comprometimento que nós passamos para a igreja e para as pessoas que estão na igreja, também é algo que diz respeito à influência para as outras pessoas. Meus irmãos, entenda uma coisa, liderança é influência. Se um líder só vai no culto quando está na escala, se um líder só vai no culto ou nas programações da igreja quando ele está ali no seu dia de obrigação, ou só vai bater ali o cartão de domingo ou numa santa ceia, nós não estamos passando a mensagem correta. Se você chega atrasado às programações, você está ensinando de maneira errada como as outras pessoas devem proceder. As pessoas só valorizam aquilo que nós priorizamos. Estamos comprometidos com a igreja no que ela faz e não só naquilo que nós fazemos. Compreenda que a igreja é um lugar de padrão. A igreja é um lugar de constância. Se você quer servir na nossa igreja, entenda que você vai servir na tua escala, você vai servir no dia de culto que o teu ministério estiver servindo, mas também é importante que esteja participando das demais atividades e programações que a sua igreja promove. Se você serve na igreja, você é uma influência na vida de outras pessoas. Eles vão sempre olhar o que você está fazendo e da forma como você está fazendo, para que depois eles possam fazer e reproduzir. Mais importante que fazer é a forma como nós fazemos. Vamos servir? Sim, mas não do nosso jeito, e sim da maneira que deve ser. Não no nosso padrão, não na forma como eu gostaria, mas dentro do padrão e da cultura de excelência. Conduta, comprometimento e constância é algo muito importante na nossa responsabilidade como ministros, líderes e servos aqui neste ministério. A segunda coisa que eu gostaria de pontuar em relação a isso é que haja um comprometimento também com a liderança da igreja. Nós, pastores e líderes, estamos caminhando na mesma direção e precisamos caminhar alinhados. Isso tem a ver com lealdade e honra, tem a ver em estar comprometidos com a visão
de sermos sal e luz aqui nessa cidade. Tem a ver em estarmos comprometidos com a visão de santidade, oração e avivamento. Tem a ver em caminharmos em uma mesma direção e em uma só visão. Precisamos ser leais à visão de Deus dada a esta igreja de ser uma voz profética nesta cidade. Leais à palavra de Deus e à sua santidade. Leais aos seus pastores como guardiãos desta visão. Entenda uma coisa, irmãos, se não há alinhamento, Jesus mesmo diz em sua palavra, uma casa dividida, ela não pode prevalecer. Um reino dividido não prevalece. Unidade é um valor aqui para nós. Por isso, na nossa caminhada como cristãos, na nossa caminhada como servos, na nossa caminhada como líderes e ministros dentro da casa de Deus, nós precisamos estar fechados um com o outro, como eu sempre o chamo. Somos um time, somos um corpo, somos a igreja de Jesus. Eu gosto de exemplificar isso nos comparando como uma orquestra. Temos um regente e temos os músicos. Na orquestra, todos tocam juntos a mesma música. Não há espaço para solista quando todos tocam juntos. Caminhando juntos com verdade, com sinceridade e sempre quando algum problema surgir ou uma situação chegar ao nosso coração, que nós possamos ter a sensibilidade e a sinceridade de tratar isso com aqueles que devem ser tratados. Resolva a situação com os envolvidos, com a nossa liderança e com os seus pastores. É assim que solucionamos os problemas que surgirem. E pode ter certeza, eles vão surgir. Então, conduta, comprometimento e constância é algo muito importante na nossa responsabilidade como líderes e ministros na casa de Deus. Vocês estão aqui comigo? Vamos para o próximo tópico. O terceiro princípio que nós iremos tratar aqui como líderes na nossa igreja é a responsabilidade na edificação da igreja. Se no primeiro princípio falamos sobre a excelência, o segundo falamos sobre o comprometimento e a constância, nesse terceiro princípio falaremos sobre a responsabilidade na edificação da igreja. Muitas vezes as pessoas compreendem o ministério sobre cumprir funções, sobre agenda, sobre realizar determinada tarefa. Nós não entendemos igreja assim. Tudo aquilo que fazemos é por algo maior. Tudo aquilo que cumprimos, a nossa escala, com nossos dons e talentos, com o nosso chamado e com o dom que Deus nos deu, é para que a igreja seja edificada. Tudo o que faço é para a edificação da igreja. Quando eu penso assim, minhas preferências e particularidades ficam de lado por estar fazendo algo maior que eu mesmo. É isso que o apóstolo Paulo traz em Efésios 4:11. Ele diz o seguinte: e ele designou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Nós servimos para que a igreja seja edificada, para que a igreja cresça, para que as pessoas cresçam, para que o reino de Deus avance. Servimos para que Jesus seja exaltado e com isso pessoas sejam curadas, restauradas e edificadas no seu propósito eterno. É para isso que eu sirvo na casa de Deus. É com este propósito que faço parte deste time. Ministério é edificação. Aquilo que nós estamos fazendo não é simplesmente para fazer com que a igreja funcione. Estamos fazendo para que as pessoas funcionem melhor. É para a glória de Deus tudo que eu faço? Sim, claro que é. Mas tudo que faço com meus dons e talentos em comunidade tem como fim a edificação da igreja. E isso glorifica a Deus. As pessoas no exercício do nosso ministério crescem. Por isso que a frase que eu sempre falo é: a excelência glorifica a Deus e abençoa as pessoas. Um dos princípios da nossa igreja, Vida Plena aqui em Londrina, é pessoas. Pessoas são importantes. O amor a Jesus e às pessoas é a nossa cultura. Se aquilo que fazemos não gera edificação, não tem por que fazer o que fazemos. Vou repetir isso. Se aquilo que você faz aqui na igreja não gera edificação, não tem por que você fazer o que você faz. É melhor não fazer do que fazer e não edificar ninguém. Como nós podemos edificar a nossa igreja? Alguém pode perguntar. Simples e objetivo. Edificamos a nossa igreja através do nosso trabalho, com os nossos dons e talentos, com o nosso serviço, com o nosso sorriso, com um abraço, com o servir. As canções bem tocadas e ensaiadas no sábado, no Ministério de Louvor,
reflete isso no domingo. A mídia projetada, as crianças sendo bem cuidadas e ensinadas no ministério infantil, a recepção no início do culto, quando nós recebemos as pessoas com um sorriso, um abraço, demonstramos que elas são importantes. O líder de um pequeno grupo, exercendo sua liderança de uma maneira contagiante. Paixão e alegria no servir. Vou repetir, paixão e alegria no servir. Servir a Jesus e a sua igreja é um privilégio, irmãos. Eu vou repetir isso para ficar isso bem claro para nós. Servir a Jesus e a sua igreja é um privilégio. Tudo que acontece na nossa igreja está relacionado com a edificação das pessoas. Tudo que fazemos é por amor às vidas que Deus nos confiou. Cada pessoa é importante. Você é importante. Entenda uma coisa, a sua excelência no servir irá edificar e impactar uma nova vida que chegar na casa de Deus. O que você faz com excelência cura. A segunda coisa sobre edificação aqui na nossa igreja é que a igreja precisa estar edificada na palavra, nos princípios da palavra e na conduta nossa como cristãos para com sua igreja. O seu testemunho como líder nesta casa é importante. Então, bom testemunho. Eu preciso deixar isso bem claro. Você não pode ser uma coisa lá fora e aqui dentro ser outra. Então, bom testemunho cristão, santidade, vida de oração, aquilo que eu faço, a forma como eu respondo, a forma como eu reajo, como eu lido com as minhas finanças e negócios, a forma como eu trabalho e a forma como eu lido com minhas obrigações morais no meu dia a dia, tudo isso conta. Eu não estou falando de perfeição, eu estou falando de conduta. E a forma como eu lido com o meu cristianismo está totalmente relacionado com a forma com que as pessoas são edificadas. Por quê? Porque serviço e liderança é influência. Tem uma frase que eu gosto de pensar assim: aquilo que eu faço fala tão alto que as pessoas não conseguem escutar aquilo que eu digo. Nós somos influenciadores. As pessoas estão vendo como agimos e reagimos. Nosso testemunho na igreja e fora da igreja, tudo isso edifica tanto para o bem quanto para o mal. Como líderes, temos a responsabilidade de edificar a nossa igreja da melhor forma possível. Se você quer edificar, você está pronto para servir. Se você não quer edificar, simplesmente quer fazer alguma coisa para satisfazer o ego, para simplesmente não ficar parado na igreja, você não entendeu aquilo que nós estamos propondo como um padrão. Espera mais um pouco, entenda um pouco mais a nossa cultura. Quem sabe você, mais para frente, entender isso, caminhando conosco, em um momento posterior. Quando tudo isso estiver maduro em seu coração, você pode se juntar conosco na edificação da igreja. Amém? Vocês estão aqui? Estamos todos juntos? Vamos nessa. Pessoal, o quarto princípio é sobre contribuições financeiras. Bom, essa muitas vezes é a parte chata para algumas pessoas, porque as pessoas querem muitas vezes dar o seu tempo, querem compartilhar dos seus dons e talentos, mas elas não querem compartilhar dos investimentos, da fidelidade e da semeadura. Isso é muito importante para o desenvolvimento da igreja. Este assunto nós tratamos de uma maneira bem clara e objetiva lá no acesso, né? Se você está aqui, você fez primeiramente o acesso. Lá a gente deixou de uma maneira muito clara e detalhada. Porém, neste momento eu quero reafirmar. Nossa igreja pratica a cultura dos dízimos e ofertas como um princípio de edificação da igreja local e expansão do reino de Deus de uma maneira global. Aqui na nossa igreja, nós não temos envelopes de dízimos de forma nominal. Nós não controlamos as contribuições das pessoas, mas o que nós pedimos é sinceridade. O que nós pedimos é que a pessoa faça isso de coração sincero e com alegria. Porque a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. E se não fizer, nos procure para dizer por que não está fazendo. Porque um cristão sadio e maduro entende como isso funciona na igreja. E sabe que nesta igreja, dízimos e oferta é uma prática dos que servem nesta casa. E se ele não tem essa compreensão e não age dessa forma, algum problema tem no seu cristianismo e a forma como enxerga a igreja local. Não tem como a gente querer usufruir de uma estrutura que nós não temos contribuído como líderes, ministros e servos. Visitantes que chegam na igreja, simpatizantes da igreja, devem ser servidos por nós, mas nós que estamos dentro da igreja precisamos servir ao lugar que nós estamos através das nossas contribuições também. Fidelidade é importante, gratidão é importante,
semeadura é importante. E se você não compreende isso, talvez não seja tempo de servir na igreja. Porque se você não serve a igreja, por que quer servir nela? É muito importante entendermos essa questão como um elemento de sinceridade no nosso coração. Jamais eu serei como pastor desta igreja, como uma espécie de síndico da igreja. Eu não vou procurar você se você deu dízimo em determinado mês ou nesse sentido te impedir de servir nesta casa. Esta deve e precisa ser uma consciência sua como líder e ministro nesta casa. Pelo contrário, eu espero que aquele que tem dificuldade fale conosco. E em sinceridade, porque se não falar, nós vamos pressupor que a pessoa está cumprindo com essa responsabilidade com a igreja. Mas se você não cumpre, mente. E se mente, engana. E se engana, não está pronto para servir no nosso meio. A última coisa que eu gostaria de pontuar sobre tudo isso que nós falamos é que servir ao Senhor, embora haja responsabilidade, constância, conduta e testemunho, embora haja contribuições financeiras e desejo de edificação, tem que ser leve, tem que ser prazeroso, tem que ser com alegria, tem que ser um privilégio servir ao Senhor na sua casa. O último princípio que nós iremos falar sobre servir ao Senhor aqui conosco é que para servir ao Senhor precisa ser leve. É leve porque fazemos isso em amor. Porque servir ao Senhor deve ser com alegria. Precisamos nos sentir privilegiados em servir ao Senhor, aos irmãos e com isto edificar a igreja. Tudo que fazemos dentro da igreja, tudo que você se propõe, não importa quanto ministério você serve, não importa quanto isto gere de rotina para você e em quantos horários você tem que se dispor. Tudo isso ainda vai ser pouco comparado com aquilo que Jesus já fez por você ali na cruz do Calvário. Por isso é que eu peço para você, busque leveza em servir ao Senhor. Busque alegria e prazer em servir a Jesus. Como eu disse, o fardo é leve. E servir ao Senhor deve ser um lugar de paz, alegria e satisfação. Eu faço o que eu mais amo, para quem eu mais amo, Jesus. Encontre alegria para servir conosco nesta casa. Amém? Obrigado por você se prontificar em servir ao Senhor nesta casa. E eu, como pastor, estou muito feliz em poder servir ao Senhor junto com você. Deus te abençoe poderosamente.